Transição planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação, que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos de evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando-o, não raro, à sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual, que é a sua realidade. Aqui só fazer um rápido comentário, né? Achei interessante, né? A gradação, né? A fim de desenvolver o instinto, depois a inteligência, aí depois que você já tem capacidade de raciocinar, você desenvolve a consciência, e depois que você tem inteligência para raciocinar, consciência de perceber o que está ao seu redor, aí você vai desenvolver a intuição e vai estreitando a ligação com o mundo espiritual. Achei essa coisa gradativa que ele coloca bem interessante, né? Eu achei também. E é interessante porque é tudo por um caminho evolutivo, né? Então, à medida que vai se aprofundando na questão do instinto, né? Então, por exemplo, nas plantas, né? Ele está se trabalhando ali a sensibilidade. Quando começa a desenvolver os princípios instintivos, ele vai surgindo como extrapolações, né? Pequenos aspectos do instinto. E aí vai se trabalhando no caminho evolutivo, e aí vai começando o que? A vivenciar os instintos no reino animal, onde vai desenvolvendo a ponto dele cada vez mais ficar em tempos cada vez mais contínuos, né? Então, nos animais eles estão ali vivendo o seu aspecto principal é no instinto. Aí começa a surgir os resquícios de inteligência, da razão, né, de causa e efeito, cada vez com tempos maiores, né? Então ele começa a ter esse aspecto do da razão, né? E aí, ou seja, são seres humanos que vão cada vez mais desenvolvendo esse aspecto da racionalidade. E com isso tem todo um progresso, né? Cada vez mais a gente vai utilizando a razão para construir as formas de organização da sociedade. E aí começa a vir os primeiros resquícios da outra forma de assim, aí coloca aqui, né, o da consciência, né? A gente começa a ter a consciência, né, a consciência de quem somos, a consciência, né, do nosso papel na divindade, no cosmos. E aí começam a vir os primeiros resquícios da intuição, que a gente ainda nem sabe, da mesma forma quando vem os primeiros resquícios da razão, a gente nem sabe tudo que vai vir ainda com a intuição, né? Igual nos primeiros resquícios da razão, ele não tinha noção de tudo que viria, da mudança das formas de organização na sociedade, nas relações,
na ciência, né, que viria ainda muito lá na frente. A intuição é isso também. A gente não tem a mínima noção de tudo que virá das formas de organização, é, mas é algo que agora nós estamos maduros para estar entrando nesse aspecto, sabe? E o planeta de regeneração está muito ligado com o desenvolvimento da razão, né? Então, no futuro, as escolas, a universidade, a sociedade vai estar toda trabalhando cada vez mais com os aspectos da intuição. É isso também. Né? E a intuição tem um aspecto que é bem peculiar, né? Porque quando ela começa, ela vem como pensamentos próprios. E a gente começar a entender esse mecanismo da intuição, às vezes torna muito complexo, porque a coisa vem na tua cabeça como um pensamento seu. Então você às vezes refuta aquilo, porque, peraí, por que eu vou fazer isso? Não, tem nada a ver com o que eu estou pensando agora. Então, essa intuição começa e cria uma certa confusão no início com os próprios pensamentos íntimos da pessoa, né? E você vai se adaptando a isso, você passa a ouvir a você mesmo. É, assim, é um sentimento interessante, né? Comigo aconteceu isso. As ideias começam a vir, então parece que você está ouvindo a você mesmo, como se tivesse realmente alguém no teu ouvido falando aquilo, só que você não ouve no ouvido, você ouve dentro da sua cabeça. E você conseguir lidar com isso, até você se acostumar com essa ideia, fica realmente no início um pouco confuso. Para mim, pelo menos, foi assim. Às vezes você fica, peraí, de onde é que está vindo essa ideia aqui que tem nada a ver com o que estava acontecendo até agora? É interessante porque realmente, né, a intuição, como ela vem primeiro como fragmentos muito rápidos, então a, ele é um estado alterado de consciência, né? A nossa consciência aqui, o padrão, ele está na estrutura da razão e com o instinto também, né? Nossos instintos ainda são muito fortes ali, atuando, né? A gente está oscilando. E como a intuição, ela vem como estado alterado, muito breve, muito rápido, um relance. Aquela informação sintética, ela vem, mas logo ela se mistura com os nossos pensamentos, a gente junta com outros aspectos. E então, nesse começo ela ainda vinha ainda muito misturada, né? Assim, ela vem misturada mesmo. E aí cada vez mais ela vai ficar mais forte. Por exemplo, nos trabalhos do Pietro Baldi, né, ele apresenta esse aspecto assim do que a pessoa ela pode depois ela entrar nesses estados alterados e passar muito tempo, que é um estado completamente diferente. É um estado é um estado alterado, né, que a pessoa é como se fosse ela vivencia uma nova forma de interação com a natureza. Aí depois retorna, aí ele faz uma ligação na sua racionalidade, né, no seu consciência padrão ali, que a gente está na racionalidade, estudando, refletindo. Então a gente ainda está nesse caminhar, né? Esse trabalho que a gente faz de radiação de amor é um grande trabalho energético de preparação, né? Cada vez mais esses canais, esses estados, eles vão se predispondo, ficando cada vez mais comuns, assim, os relances, cada vez mais a gente vai se diferenciando, a gente vai entendendo, poxa, isso aqui é algo que não está vindo como uma visão mais sintética do processo. É isso. Eu vou até falar um outro aspecto assim, com relação como é um estado alterado, inclusive até a forma de analisar a natureza, por exemplo, você vai analisar uma planta, é como se você entrasse em ressonância com ela, entrasse em sintonia com ela e obtivesse informações que não vêm pela razão. Você entra ali em uma sinergia que consegue obter essas informações. É algo ainda difícil para a gente, né? Mas é mais ou menos assim. E que está aí né, no planeta de regeneração esse, essa missão aí para gente. Essa coisa que você falou da ressonância é muito interessante, porque eu tenho um gatilho específico que às vezes me leva e a coisa vem na minha cabeça assim com muita
lucidez, que é a música. A música, para mim, é um gatilho fantástico. Eu até falo assim, mas essa música é em que língua? Qual é a letra? Não me importa, eu não ouço, esse eu acho interessante, porque eu não ouço música alguma pelo ouvido. Eu sinto a música. Eu não ouço, eu sinto. Então, não me importa a letra, não me importa de que país ela surgiu. A música, em mim, é um sentimento. E ele é um gatilho fantástico. Se eu começar a ouvir uma música, é o que falou, eu criar uma ressonância com a música, com a sintonia, eu imediatamente eu já me desligo, já vou em algum lugar e já começam a vir outras ideias na cabeça. E assim, a música para mim é um gatilho fantástico. Você vê, né, Silvia? É coisa de sensibilidade mesmo, né? Eu acho que a gente vai aperfeiçoando esse tipo de coisa, né? E Uhum. cada um tem o seu tipo, né, de escutar, de entender, de analisar. Eu vejo muito isso depois das nossas reuniões, eu falei isso até para a Neuza. Antes eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Pelo fato, acho que da maturidade, da sensibilidade, você vai aguçando muita coisa, né? E valorizando o que tem para valorizar, né? Porque às vezes a gente tem muita preocupação com certas coisas que não vai ter crescimento, não vai ter evolução, não vai ter aprendizado. E esses nossos sentidos são muito assim, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai analisando, a gente vai vendo que existe aprendizado nessa área, né? Você vai aprendendo a isso, que parece que fica tudo escondidinho. E aí você vai abrindo as portas, né? É uma porta de observação, uma porta de sentimentos, vai lapidando isso, né? A gente vai nesse tipo de crescimento, dessa intuição, dessa inteligência ou consciência, não sei, vai misturando. E isso que você falou é fantástico. Ontem eu estava conversando com o Sannes justamente sobre isso. Depois que a gente começou esses nossos encontros, foram se intensificando, notoriamente eles estão se fortalecendo, estão crescendo. Sim, existem certas coisas do meu dia a dia que estão me incomodando agora. Quer ver uma coisa simples? Vai ter uma festa de um grupo que eu trabalho de final de ano, e aquela empolgação de festa de final do ano, aí bebida, não sei o quê, que eu nunca achei nada demais. Está me incomodando de uma maneira assim, porque a sintonia não é a mesma que eu estou agora. Então, o que eles querem na festa é outra coisa que me incomoda. E todo mundo ali naquela confraternização me cobrando se eu vou ou não, e eu estou arrumando jeitos de dizer que eu não vou. Tá tentando formar uma desculpa para não ir, porque aquilo está me incomodando. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada, heredando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é um método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. É o que eu acabei de falar, né? Herdeiros dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condimentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos,
especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride quando deveria dialogar, acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores de ressentimento, de ódio, do desejo de desforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. Silvio, deixa eu só fazer um comentário nesse trecho que você leu. É interessante, né? Ele falando aqui esse errando e corrigindo-se, né? Realizando tentativas de progresso e caindo para logo se levantar. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. É, é muito interessante, né? Porque Deus, ele está lá além do tempo. Então, a, a todo o tempo, no sentido de que o ser espiritual, nesses aprendizados, né? Então, se ele cair e não aprender, porque acaba que ele vai tendo as situações e vai vivenciando, né, e pelas ações vêm as reações, e nisso aos poucos ele vai amadurecendo, né? Ele vai ah, percebendo como que a lei ela funciona. Então, é interessante que todos nós, todos os seres, existe uma lei de progresso que acaba que nós vamos vivenciar aquelas situações que a gente tem que vivenciar. Então, é dentro de uma lei assim que é completamente além da nossa imaginação, né? Se a gente tenta, chega a dar uma vertigem de tamanha complexidade, mas nós vamos vivenciar aquilo que temos para vivenciar. Então, à medida que a gente vai amadurecendo nesse aspecto espiritual, quando vem uma situação, o ideal é a gente parar e falar assim, nossa, o que, que eu tenho que aprender com isso, né? Quais são quais são os aprendizados, quais são os meus erros que estão fazendo com que essas experiências elas estejam vindo. E à medida que a gente vai sendo um estudioso de nós mesmos, do nosso caminho evolutivo, né, essa autopercepção, essa autorreflexão, o progresso evolutivo se torna muito mais rápido, porque o, essas situações, depois que você vai aprendendo, elas não precisam vir mais, né? E virão outras. É um processo interessante esse caminho, né? Não, pode dizer. E sim, era isso mesmo. Não, e essa coisa tem também, né? A gente não se dá muito conta disso, mas algumas situações meio que se repetem e cada vez que ela se apresenta, a gente vai agindo de formas diferentes, né? Porque mesmo que não tenha aprendido o suficiente para estar livre daquela situação, você aprendeu alguma coisa, então já tem diferença na forma que você vê e que você trata aquilo, mas a gente muitas vezes não percebe isso, né? Você já está vendo com outros olhos, que você já teve um pouco de percepção diferente no que aconteceu e da forma que você está agindo, mas a coisa vai indo, né? Até que você realmente se livra daquela situação, como você disse, surgem as novas, né? Que a gente precisa compreender e vencer, né? E tem um outro aspecto aqui que ele também colocou, que eu acho importante, que é o seguinte, quando fala aqui, né, a, né, em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos. Aí agora ele coloca assim, né? Especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para ter vista sistemática da vida corporal. Porque o que acontece? O instinto, né, que é um dos pontos que vai sendo trabalhado no reino animal, ele tem dois aspectos muito importantes, que é a sobrevivência individual e a sobrevivência da espécie, né? Então, essas duas, esses dois instintos são muito fortes, né? São aspectos importantíssimos para ele no caminho evolutivo, né? Então,
a sobrevivência do próprio ser. Então, nisso ele vai desenvolvendo cada vez mais os resquícios da inteligência, e o outro é o da reprodução. Então, aqui, né, depois que a gente já vai entrando, né, e vivenciando o aspecto da racionalidade, emergem vários aspectos do instinto. Então, um deles é esse, né, que dizem respeito à preservação da vida. Então, é muito comum vir aquela questão, né, mas espera aí, eu quero a segurança, eu quero, né, e isso é importante mesmo, porque a partir daí ele tem uma base para outros aspectos, mas ele tem que ficar tudo na medida correta, né? Então, o medo com relação à às nossas condições futuras, né? Então, isso vem de várias e várias maneiras, né? Então, até a gente vai sair, né? O medo com relação ao que pode acontecer. Então, esse é algo que nos vem né, da profundidade do psiquismo, ele vem várias formas da preservação individual. E o outro é esse, né, a sua preservação ou a sua reprodução, né? Então a gente vê que na sociedade ainda tem muito aspecto ligado ao sexo no sentido dos prazeres mais densos mesmo, mais carnais, né? A gente vê isso na televisão, como ele tende a tentar aflorar isso, né? Então, são esses dois aspectos. Tanto que o comércio, ele percebe que, como são instintos muito próximos, ele trabalha muito com isso, né? Então, às vezes, ele tenta trabalhar no sentido de que determinadas coisas eles vão nos dar mais segurança, que vão nos dar mais prazer, né, que é um aspecto também muito forte do instinto, ou ligando um pouco para essa questão da sensualidade, porque acaba aflorando, né, aflorando esses aspectos. E aí vem muitos outros aspectos nisso, né? Então, por exemplo, a sobrevivência individual, ele faz com que a comida seja algo importante para o ser, né? Então isso acaba ainda vindo nessa emergência nossa, né, esse aspecto do prazer, da alimentação, da gula. Então, eu não estou dizendo que isso é errado, né, de jeito nenhum, porque a nossa vida ela depende disso. Ela só tem que estar, né, no seu patamar, que não venha a prejudicar esses novos passos, patamares da evolução. Você acha que esses patamares que são necessários ainda para a vida que a gente leva aqui estão sendo mais exagerados nesse momento? Estão vindo com mais exacerbados, com mais frequência? Principalmente, assim, você vê todos os aspectos têm apelado muito para a sexualidade, para o excesso de tudo, excesso de comida, excesso de consumo, excesso de proteção, tudo está vindo muito em excesso. Tu acha que isso tem um pouco a ver com o período da transição? Eu acho completamente, porque na transição, esses extremos, eles vão tender a, a aumentar, né? Muitos espíritos estão sendo dados novas oportunidades que estão vindo em reencarnações em massa. A gente vai ver isso nesse livro mesmo, né? Que estão vindo em reencarnações em massa. Então, ao mesmo tempo, o mundo maior também tem vindo com uma intensidade imensa. Então, vai ser um período de grandes extremos, né? Então, a pessoa vai ter muitas oportunidades de evolução. O mundo espiritual está trazendo das mais variadas linguagens, formas de espiritualização, mas também vai ter, né, esses outros extremos ligados a essa exacerbação. Então, é bem do período de transição mesmo, sabe? Que a gente está vivenciando, eu acredito. O Ismael, essa parte que tu falou aí de exageros, eu fiquei pensando assim, que a gente veio lendo lá desde o começo, né, da evolução de animal, passa para humano, sei lá, uma cadeia, né, crescente. E essa fase que nós estamos, eu vejo que ainda existe muita coisa que não foi evoluída, né, que não se evoluiu. Igual colocou aí do ódio, os desejos, a violência, é como se tivesse
vou colocar num passado muito antigo. Eu não sei se eu entendi certo. E nós estamos aqui para tentar evoluir. E é como se essa evolução tivesse meio atarrancada, né? Ela fica meio presa a coisas muito fortes, igual o ódio, o desejo, os instintos passados. Então, vamos supor, o nosso grupo, ele estuda, ele tenta evoluir, ele quer aprender, mas temos vários grupos, igual o Silvio comentou aí, de grupos que não se interessam para isso, né? Não veem isso como crescimento, evolução, estudos, né? Aí eu fico observando esse tipo de coisa, igual ele disse ali, do que nós estamos, né? De uma violência, de um ódio, dos desejos. É igual você falou, tudo é demais, né? Tudo é muito, né? Eu entendi certo ou falei muita besteira? Não, De jeito nenhum. não, eu vejo isso mesmo. A gente tá no caminho evolutivo, né? Então, tem aspectos nossos aqui que a gente já tá progredindo, mas tem outros que ainda tem, né, ali os nossos tendões de Aquiles, que nós temos que trabalhar aqueles pontos fracos, né? Todos nós temos os pontos fracos. Então, é esse caminho evolutivo e cada um vai vivenciando as experiências que precisam passar, né? Então é aquilo, né? A gente cai e se levanta, né? Porque a vida vai ensinando, ensinando. Você quer Então o participar? amadurecimento está acontecendo. Ele é inevitável o progresso, né? Então é isso mesmo. A gente está nessa etapa, mas tem muitos outros aspectos, né? Que a gente está ali se debatendo há muito tempo, né? Nossos mentores têm uma paciência com a gente. Né? Mas é isso, estamos caminhando. Toda a humanidade como um todo, estamos seguindo. Então, pessoal, vamos